A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, como vocês estão? Está tudo bem? Está tudo na paz? Quem os fala é missionário Jonathan Ribeiro com a mensagem do dia. Amém? A paz, meus irmãos, quem vos fala a pastora Gil, a pedido do missionário Jonathan. Estamos aí para fazer a vontade do Pai, amém? Amém. Como vocês já viram, ela já se apresentou aqui. Hoje eu trouxe uma convidada mais especial aqui, a pastora Gil. Amém. E hoje ela vai trazer uma palavra abençoada, maravilhosa por Deus, abençoada por Deus. Amém. Vamos lá? Que o Senhor possa nos usar. Somos só instrumentos, amém? Amém. Irmãos, por esses dias eu passei uma situação e foi até isso que me fez estar aqui hoje com o Johnny. Amém. Né? E eu senti de Deus compartilhar algo relacionado a isso. Eu vou ler aqui, meditar em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 11. Vou ler na versão atualizada e fica mais fácil o entendimento, tá bom? Diz assim: quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Aí o 13 diz: portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas, versículo 14, quem não tem o Espírito de Deus não pode perceber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Li numa versão atualizada para vocês entenderem melhor. Citei no início que eu passei por uma situação e foi isso que me fez trazer essa mensagem. Existem situações, irmãos, irmãs que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, que nós passamos. Amém. E a nossa natureza humana, ela vai lutar contra, ela vai querer atuar humanamente, carnalmente. E aí a gente vai querer tripudiar, a gente vai querer brigar, a gente vai querer dizer que a gente tem razão, que a pessoa está errada, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu queria que a pessoa entendesse que a situação que ela tinha colocado a minha família, foi uma situação constrangedora, uma situação que não foi legal e ela deveria entender. Mas ao contrário disso, ela não só não entendeu, missionário John, como ela humilhou a mim, humilhou a minha família, desmereceu a gente, desmereceu a minha empresa, enfim, foram várias coisas. Todo mundo vê, né? E a gente fica brava, porque o primeiro sentimento é de raiva, a gente fica com raiva. E a gente quer responder à altura, e a gente quer fazer. E o Espírito Santo me parou e falou assim: você precisa entender que a tua realidade não é a realidade do outro. Então tem pessoas que estão na defensiva, elas estão numa defensiva porque a realidade delas é aquela. Então às vezes o que é bom para aquela pessoa, ela considera que é bom. E ela quer impor pra gente que aquilo é bom. Mas não é a nossa realidade. Só que aqui entra a palavra. No 11 diz: quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. A gente não sabe qual é a realidade do outro. Não sabe o que ele está vivendo. Às vezes são pessoas traumatizadas, são pessoas feridas, como eu já ministrei cura da alma na nossa igreja, né, Johninho? Uhum. E ali foi forte, né? Deus operou, Deus falou muito e ainda quer falar aos nossos corações. E ali o Espírito Santo me constrangeu e falou assim: essa pessoa não vive a tua realidade. Então você não pode, não tem como impor a tua realidade para ela. E você não vive a realidade dela. Então você não vai compreender a realidade dela. Então, na hora que eu quis brigar, falar, o Espírito Santo falou: não, só ora, só intercede. Porque às vezes há uma obra para fazer na vida da pessoa, algo que você tem que realizar. Às vezes Deus quer te usar como... Não sabemos, de Deus. Não sabemos, e Deus quer às vezes que nós sejamos intercessores daquelas pessoas, mas o inimigo usa aquela pessoa para te gerar raiva. Você fala: não vou orar, olha essa pessoa, o que ela está fazendo. Mas não, nós aprendemos muito que o nosso pastor fala o quê? Que nós precisamos amar quem? Os nossos próximos, nossos irmãos. E quem mais? Nós temos que ajudar, né? E aqui, rapidinho, pastor. E os nossos inimigos. Temos que amar, orar. Jesus falou para nós orarmos pelos nossos inimigos, perdoarmos e amarmos. Mesmo que doa o nosso coração, sabe? Dá raiva às vezes, né? Fala: não quero amar essa pessoa, não quero orar. Olha o que essa pessoa fez comigo. Mas, irmãos, ser parecido com Jesus... Não é sua carne, é o Espírito de Deus. Ser parecido com Jesus, irmãos, dá trabalho. E para ganhar o reino dos céus, tem que ser parecido com ele. Então,
O meu convite nessa noite, a convite aqui do missionário Jonah, que é uma honra para mim, é que nós possamos olhar para as pessoas e falar assim, e se fosse Jesus? Forte, hein? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Como ele responderia essa afronta? Qual seria a resposta? Todas as vezes, irmão, que você for se irritar, você for falar algo que for magoar, ferir alguém, machucar, se não for acrescentar, não fala. Conta até 10, até 1000 e fala, Senhor, me dá teu discernimento, tua temperança, teu domínio próprio para mim entender que aquela realidade que a pessoa vive às vezes não é a tua. Se você for ficar tentando fazer pela tua carne, pela tua vontade, pelo que você acha certo, você não vai ganhar a vida, você vai perdê-las, né? Inclusive a tua também, a tua salvação, porque temos que ser parecidos com o Senhor. Johnny me perguntou de um versículo aqui, né? Sobre Mateus 25. Sim. Quer falar um pouquinho dele? Pra gente finalizar? Eu vou falar aqui pra terminar, né, em concordância, que a nossa realidade não é, às vezes, a realidade do irmão. Então, tipo assim, às vezes nós vemos pessoas maltratar outras pessoas, pessoas judiar, pessoas que não perdoam, e a gente não pode, nós vamos fazer o que Jesus faria. E aqui, a Mateus 25, a partir do 35, vai dizer assim, ó, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedar-me, estava nu e me vestiste, adoeci e visitar-me, estive na prisão e foste me ver. Então justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e tivemos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondeu o rei e lhe dirá, em verdade vos digo, que fizestes a um desses pequenininhos irmãos, a mim fizeste. Olha isso que forte, irmãos. Então, o que você faz ao teu irmão, você está fazendo para Jesus. Por isso que quando Jesus foi lá em Paulo, né, Paulo estava indo ali para receber aquela carta, né, que ele podia matar os cristãos, ele caiu em terra quando ele estava indo para Damasco. E Jesus falou, Paulo, Paulo, por que me persegues? Mas só que Paulo, ele nunca tinha visto Cristo. Paulo, ele não perseguia Cristo. Paulo, ele perseguia os cristãos. Então, quando você persegue um crente, quando você persegue o seu irmão, você não está perseguindo ele, você está perseguindo a Deus. Quando Paulo estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo a Jesus. Porque, como a pastora Gil disse, nós não recebemos o Espírito da terra. Nós recebemos o Espírito de Deus. Aleluia. Que habita em nós. Aleluia. Então, nós temos que fazer o que Jesus faria naquele momento. Então, nós não podemos ter raiva. Se o teu irmão não deu de comer, você vai dar de comer. Se o teu irmão não deu de vestir, você tem que dar de vestir. Você tem que ajudar o próximo, fazer a diferença. Você é a diferença nesse mundo. Deus te chamou para você ser sal da terra e luz do mundo. Para finalizar aqui, a gente deixa aqui, versículo 14, em 1 Coríntios 2, diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então não queira que quem ainda não está no Espírito, entenda o Espírito que há em você. Seja o exemplo para que essa pessoa queira te seguir. A gente arrasta pelo exemplo. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por essa palavra maravilhosa. Amém. O maior aviso que eu tenho para te dar, o que eu tenho para falar para você é que Jesus está voltando e arrependa de seus pecados. Antes que ele venha, antes que ele volte para arrebatar a sua noiva, arrebatar a sua igreja. Bem, arrependa enquanto há tempo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Né? Amém, Senhor. Amém? Fiquem na paz. Amém.